Dizem que o mundo das finanças é cruel e injusto, mas essas afirmações muitas vezes têm a intenção de assustar aqueles que desejam enriquecer. Na verdade, ter uma experiência bem-sucedida com dinheiro e seguir as regras da riqueza facilita a vida de qualquer pessoa. Um excelente exemplo disso é Andrew Carnegie, um dos bilionários mais discretos da história. Ele foi um dos primeiros a se tornar o homem mais rico do mundo. Então, quais eram seus princípios e como sua experiência pode ajudá-lo a se tornar mais rico? Você descobrirá todas as respostas assistindo a este vídeo até o fim. Bem-vindo ao canal principal sobre finanças. Sua jornada para a riqueza começa ao clicar no botão de inscrição hoje. O nome Carnegie está associado a Dali aos livros vendidos em milhões de cópias, cujo título começa com a palavra como, mas há 100 anos, todo leitor de jornal sabia que Carnegie era apenas Andrew. Dali Carnegie, no início de sua carreira literária, mudou a grafia de seu sobrenome para Carnegie, como Andrew, que já havia falecido na época. Ele foi guiado por um cálculo simples. Naquela época, o sobrenome Carnegie era sinônimo de sucesso, lembrando um homem que ganhou mais dinheiro do que John Rockefeller e John Pierpont Morgan. Se considerarmos as fortunas do presente e do passado ajustadas pela inflação ou pela participação no PIB mundial da época, Andrew Carnegie estaria em primeiro lugar entre os empresários e em quarto lugar na classificação geral, perdendo apenas para os grandes imperadores dos tempos antigos. O futuro bilionário começou sua jornada na pobreza e em um país estrangeiro. Andrew nasceu em 1835 na Escócia, mas seus pais tiveram que buscar uma vida melhor e se mudaram para os Estados Unidos, estabelecendo-se perto de Pittsburgh, Pensilvânia. Aos 13 anos, tendo completado apenas 5 séries, foi forçado a aceitar um emprego como bobinador em uma fiação, ganhando $1,5 por semana. No final das contas, Andrew se tornaria um dos empresários mais ricos da história. Eu resumi a trajetória de vida de Carnegie em regras que o ajudaram a ter sucesso nos negócios e agora as compartilharei com você. Construa sua carreira passo a passo desde a infância. O próximo emprego que o jovem Andrew conseguiu foi como bombeiro de caldeira no porão de uma fábrica. Essa profissão era muito mais fácil do que trabalhar como bobinador e ele também recebia mais, $2. Logo foi transferido para trabalhar no escritório por sua bela caligrafia. Outro adolescente teria se acomodado após sair daquele inferno industrial, mas não Andrew. Ele então deixou o tranquilo paraíso do escritório para trabalhar como mensageiro de rua. No entanto, era no telégrafo. Naquela época, o telégrafo, cujo uso comercial começou em 1837, era a tecnologia mais recente, abrindo horizontes sem precedentes. Isso fez dele o operador pessoal de telégrafo de Thomas Scott, o gerente da filial local da empresa ferroviária da Pensilvânia, e ele já estava ganhando $35 por mês. Ele tinha apenas 18 anos e dentro de 5 anos aumentou seu salário original 30 vezes, e igualmente importante, fez amizade com um supervisor, Thomas Scott, que eventualmente se tornou seu parceiro de negócios. Não economize dinheiro, faça-o trabalhar para você. O garoto médio de 18 anos, como Carnegie, teria duas opções: gastar seu contra-cheque em entretenimento nas horas vagas ou economizar dinheiro. Mas Andrew escolheu uma terceira opção e ele investiu o dinheiro em ações. Carnegie já estava comprando novas ações apenas com os dividendos das anteriores. Parece que o princípio de pegar ou largar não se aplicava a ele. Para entender o quão incomum isso era para um garoto de uma família pobre da classe trabalhadora, lembre-se de que não havia cursos sobre como conseguir riqueza na época e a educação de Andrew era limitada a 5 séries. Mas ele pegava emprestado um livro novo semanalmente da biblioteca local, embora ainda não houvesse manuais de negócios. Para comprar ações da empresa ferroviária Adams Express, Carnegie hipotecou a casa de seus pais e pediu dinheiro emprestado a seus ex-colegas. A ferrovia, assim como o telégrafo, era uma invenção de última geração naquela época, então Carnegie pode ser chamado de um dos primeiros investidores de risco. Seus cálculos foram justificados, e em 1 ano e meio, $50 mil investidos em ações se transformaram em $630 mil, e Carnegie continuou comprando ações de empresas de construção de pontes ferroviárias e de empresas petrolíferas. Curiosamente, Carnegie já estava comprando novas ações apenas com os dividendos das anteriores, mostrando que o princípio de pegar ou largar não era sobre ele. Na hora de investir,
Procure novos nichos e combine risco e cálculo. Comprando ações de construtoras de pontes, Carnegie poderia ser guiado por previsões precisas e cálculos. Os Estados Unidos estavam se desenvolvendo praticamente do zero e necessitavam de construção de infraestruturas. Por outro lado, a procura de petróleo era um negócio arriscado na época em que Carnegie comprava lotes de terreno nas partes mais abandonadas do país, orientado apenas por histórias de residentes sobre onde o petróleo poderia ser encontrado. Às vezes ele teve sorte, às vezes não. Carnegie não conseguiu vender os terrenos que comprou e nunca obteve deles o ouro negro. Com uma área total de 20.000 hectares, durante 30 anos, ainda era um site de produção de petróleo. Um terreno que ele comprou por $40.000 deu a Carnegie uma renda anual de $1 milhão em 10 anos e foi avaliado em $5 milhões. Motivação fina por 2,50. No início de sua carreira, Carnegie recebeu um bônus de $2,50. Ele deu esse dinheiro aos seus pais para apoiá-los. Ele disse mais tarde que nenhuma vitória subsequente em reconhecimento o emocionou mais do que esta. Naquela época, ele se sentiu como se estivesse no céu. A partir daquele momento, Carnegie percebeu que queria ficar rico, mas não para si mesmo. Ele sonhava em ganhar dinheiro para que seus pais vivessem uma vida decente. Quando Carnegie encontrou motivação, seu entusiasmo e desempenho aumentaram significativamente. Ele não tinha incentivo suficiente para ajudar a si mesmo, mas estava motivado a fazer tudo por outra pessoa. Então, quer você esteja fazendo isso por seus pais, seus filhos ou para ajudar pessoas que nem sabem seu nome, é preciso haver um incentivo constante em sua mente para ajudá-lo a lidar com os desafios inevitáveis no caminho para o sucesso. Siga a regra dos 9 décimos. Esta história mudou todo o curso da vida de Carnegie. É sobre um homem idoso cuja vida foi cheia de acontecimentos trágicos. As pessoas da cidade tiveram pena dele, mas o velho respondia que sim, meus amigos, tudo o que vocês dizem é verdade, vivi uma vida longa e cheia de miséria, mas há um fato curioso, e 9/10 dos meus problemas não estavam realmente lá. Carnegie entendeu, a partir dessa história, que a maioria dos problemas e dúvidas que nos perturbam realmente não existem. Nosso cérebro tende a imaginar as piores opções e agir de acordo, mas a maioria dos cenários negativos imaginados nunca se materializam. E mesmo quando acontecem, as coisas não ficam tão ruins quanto pareciam. Lembrando-se da regra dos 9 décimos, Carnegie se libertou do medo do desconhecido e foi capaz de assumir os riscos necessários para alcançar um sucesso significativo. Certa tarde, um jovem entrou no escritório de Carnegie para entrevistá-lo e fazer perguntas sobre seu sucesso. Carnegie poderia ter contado sobre sua jornada da pobreza à riqueza e seu intenso relacionamento comercial com John Rockefeller, mas, em vez disso, Carnegie disse a ele outra coisa, e a coisa mais essencial em sua vida era sua capacidade de esquecer seus problemas e sorrir para a vida. Ele disse que o talento de olhar a vida através das lentes do otimismo era mais importante para ele do que milhões de dólares. Os jovens deveriam saber que podem desenvolver essa habilidade. A mente, assim como o corpo, pode ser mudada da sombra para a luz. Carnegie disse que isso também é verdade nos negócios. Estar livre da opressão de uma percepção negativa da vida permitiu a Carnegie concentrar-se nas coisas boas, recuperar-se rapidamente dos fracassos e encontrar oportunidades onde outros não poderiam. A chave para o sucesso. Um dos recursos mais valiosos na vida de uma pessoa é a experiência. Ela não tem preço, mas poucos conseguem usá-la adequadamente. As regras de vida que ajudaram Andrew Carnegie a ficar rico podem trazer uma enorme quantidade de dinheiro para a sua vida. O principal é acreditar e não ter medo de agir. Tenho certeza de que você terá sucesso. Este é o principal canal de finanças. Inscreva-se e fique rico.